Isso tem mexido comigo nesses dias. Para que eu fui gerado no ventre da minha mãe? O porquê que fui inserido nessa terra? Que fruto eu estou gerando? Lucas 13, se você achou, acompanhe comigo a partir do verso 6 ao verso 9, e diz assim, a parábola da figueira estéril. E esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e ela ocupa a terra inutilmente. Verso 8. Respondendo ele disse: Senhor, deixa a este ano, até que eu escave e esterque. Verso 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a matarás. Corta. Essa parábola, ela vai falar de uma figueira que foi plantada no meio de uma videira. E aí, é algo que Deus tem falado comigo todos os dias, e não é pelo cargo que carregamos, não é pelo cargo eclesiástico que temos, mas pelo chamado que Deus tem tido conosco como igreja. E aí, olhando para mim, olhando para minha casa, olhando para as minhas filhas, olhando para o meu chamado em Cristo, eu entendo que esta parábola que Jesus vai dizer à igreja está bem vista nos últimos dias da igreja de Cristo sobre a face dessa terra. Agora Lucas capítulo 13 vai falar que esse Senhor, ele vai procurar fruto nesta figueira. E aí, ele chegando lá, ele não encontra fruto nesta figueira. E agora ele chega ao responsável que cuida não só apenas daquela figueira, mas também da vinheira, e manda cortar. Mas aquele vinhateiro, responsável por aquela vinícola, aonde tinha no meio dela uma figueira plantada, assume uma responsabilidade, pedindo àquele dono que lhe deixe mais 1 ano para que ele escavasse a raiz daquela figueira. E não apenas escavar, cuidar da sua raiz com adubo, com carinho e com cuidado. E diante da palavra de Lucas 13 que acabamos de ler, agora nós lembramos da introspectiva desse início de palavra. Qual é o fruto que eu e você temos gerado nesses dias? Como igreja de Cristo, olhando para esta parábola, se Deus vier a nós e olhar em nós, será que Ele vai encontrar frutos? Ou será que estamos como esta figueira estéril? É uma palavra esta noite de introspectiva e de pensamento. Eu sei que estamos num culto de celebração, um culto de domingo, mas a igreja de Cristo nesses dias precisa assumir uma responsabilidade, entendendo que existem pessoas que têm a necessidade de ser alimentada por aquilo que eu estou gerando esses dias, pelos frutos que serão gerados em mim, através de mim. E qual é este fruto? E aí o pastor Eduardo falou algumas coisas que eu tomei para mim e sinalizei nas escritas. Somos gerados para gerar. Gerar é o propósito de Deus. Deus só conta os ônus daqueles que geram. Mexeu comigo. Somos chamados para gerar. Gerar é o propósito de Deus para nós. E agora este dono chega diante daquela figueira. Ela não tinha nem flores e nem fruto. Mas agora um homem se responsabiliza por aquela figueira.
Nós precisamos entender, queridos, que este é o tempo de gerar. Esse é o tempo de alimentar alguém. O pastor nos antecedeu neste púlpito falando que muitos de nós não subiremos essa tribuna, não pegaremos os microfones para cantar, para falar, mas podemos alimentar outras pessoas. Ele liberou uma palavra sobre nós, sobre questão de finanças. De repente você está achando que gerar frutos é apenas ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não. De repente você pode gerar um fruto de financeiro na vida de alguém, um fruto de cuidado. E nós precisamos entender qual é a minha identidade, para que Deus nos estabeleça com o nosso destino. Quem é você? Como figueira, é uma figueira estéril ou uma figueira que dá flores e frutos? Frutos que alimentam alguém. Porque é muito bom cantar, dançar, falar e dizer palavras, sim, é bom. Mas o nosso maior intuito do chamado de Deus para nós, Igreja de Cristo, é alimentar outras pessoas, é tocar outras pessoas. Este ano, Deus está abrindo um leque sobre a Igreja de Cristo. Há uma promessa sobre o nosso país, há uma promessa sobre a Igreja de Cristo, mas eu preciso me posicionar, eu preciso me identificar. E qual é a sua identidade diante de Deus? Quem é você? É estéril ou tem frutos? Porque quando eu reconheço quem eu sou, eu entendo o meu destino. E muitos de nós estamos vivendo um dia após o outro, sem saber quem eu sou e para o que eu nasci, e por isso vivemos sem um destino definido. A parábola vai dizer que a figueira, ela foi plantada junto à videira. A videira e a figueira. A videira não é figueira e a figueira não é videira. Precisamos entender, existe uma identidade de Deus para você. E existe um destino também. Mas para que esse destino aconteça, para que essa revelação nos se achegue, é preciso entender quem eu sou em Deus. E os frutos crescem, amadurecem naturalmente. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? O significado de plantar a figueira junto era para receber os mesmos cuidados especiais. Esse viticultor planta agora esta figueira junto à videira, para que ela recebesse os mesmos cuidados que a videira recebia. Porque a gente vai ler a parábola e não vamos entender o grande significado, o porquê do viticultor agora plantar uma figueira no meio de uma videira. Dentro da analogia de quem planta e de quem colhe é totalmente diferente. Frutos totalmente diferentes. A videira da uva e a figueira da figo. Dentro da analogia não havia um interesse em comum de plantar ali a figueira no meio da videira. Mas não, esse viticultor agora planta esta figueira no meio da videira. Mas por que, Wilder? Para que a figueira recebesse os mesmos cuidados especiais que tem para cultivar a videira. E aí nós não entendemos o intuito de Deus nos chamar nesses dias. O intuito de Deus chamar a nossa atenção para o nosso chamado, para aquilo que Deus tem colocado em nós, para os frutos que precisam ser gerados. Deus agora chama Israel. A Bíblia vai falar que um povo não recebeu, e por adoção Ele nos adotou. E então você entende que a videira e a figueira plantada no mesmo lugar, então com o mesmo cuidado que Ele tinha com o povo de Israel, Ele agora tem conosco. Aleluia. O mesmo cuidado. Não havia diferenciação entre o cuidado da figueira e da videira. Elas estavam no mesmo lugar. Mas agora o dono daquela vinheira
chega diante daquela figueira e não encontra figo, não encontra flores, não encontra fruto. E o primeiro intuito daquele homem é mandar cortar, porque a árvore que não dá fruto está ocupando espaço na vinheira, e ainda está consumindo do solo os nutrientes que serviriam para alimentar a videira. Que isso, Wilder? Irmãos, precisamos entrar nesse lugar de introspectiva para entender quem somos. Essa parábola é totalmente diferente daquela onde Jesus agora vê a figueira e ela tinha flores. Mais uma Jesus manda queimar, porque tinha flores. Marcos 11. E esta, o dono também manda cortar, mas ela não tinha flores e nem fruto. Porque para você entender esta parábola de Marcos 11, é porque aquela videira, ela tinha flores. E o figo, quando vai dar na figueira, ele não nasce como um fruto, ele é uma flor. E da flor se faz o figo, o fruto. Então agora Jesus em Marcos 11 manda cortar aquela figueira, porque ela estava enganando-se, fingindo que tinha dado fruto através de suas flores, mas na verdade não tinha fruto. Ela tinha flores, mas não era fruto. Isso chama a nossa atenção como igreja de Cristo. Dele eu não tenho como me enganar, dele eu não tenho como me esconder. Eu preciso gerar ou gerar. Esse é o intuito de Deus para nós. Flores e fruto, flores e figo. Eu preciso gerar, eu preciso gerar. Estamos sendo inseridos em ambientes diversos, lugares nos quais vocês são inseridos, lugares onde eu sou inserido. Nós precisamos gerar nesses ambientes, porque as pessoas estão sedentas, elas estão necessitando deste fruto. E aí nós estamos preocupados com o nosso cotidiano. Eu peguei algo aqui enquanto o pastor falava sobre semente. Irmãos, nenhuma árvore começou árvore, ela começou como semente. Não sei se você pegou. Tudo aquilo que você quer para a sua vida, você precisa primeiro semear. De repente você está querendo frutos da finança, de repente você está querendo fruto de um emprego, de uma casa, de um carro, mas você não está gerando fruto nenhum. E como gerar? E como receber o fruto se eu não gero? Eu aprendi uma frase, por ela eu sigo todos os dias: terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Grande problema agora é que esse viticultor, ele vai trabalhar a raiz dessa figueira. Quantos de nós precisam ser tratados nas nossas raízes? Você está comigo? Diga glória a Deus. Você está comigo? Diga aleluia. O viticultor agora assume a responsabilidade sobre aquela figueira, dizendo: não, Senhor, dar-me mais um ano. É a parábola que está dizendo, Lucas 13. Dar-me mais um ano, porque eu vou escavar a raiz, eu vou adubá-la e dela eu vou cuidar. E se daqui a um ano ela não tiver fruto, a gente corta. Raiz fala de acesso à seiva, acesso aos nutrientes. Raiz fala de passado. Muitos de nós estamos inseridos em terras que delas não saem mais nutrientes para que possamos gerar. Raiz fala de lugares, raiz fala de cuidado. E agora então esse viticultor, ele vai escavar, meu irmão. Olha o cuidado, olha a responsabilidade desse viticultor. Ele agora vai escavar, ele vai ganhar
tempo, porque cuidar das coisas de Deus para gerar frutos para Ele não é perder tempo, é ganhar. E quanto tempo eu e você temos ganhado escavando as nossas raízes, arrancando-nos dos lugares da onde não deveríamos estar inseridos, para começar a gerar frutos que alimentam os outros. Você está comigo? Diga aleluia. Você está comigo? Diga glória a Deus. E aí o grande interessante, o dono daquela vinheira, quando ele vai procurar fruto naquela figueira, não foi o primeiro ano que ele foi procurar fruto lá. A Bíblia vai falar que por 3 anos ele procura fruto nesta figueira. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. E aí estudos vão dizer, uma lei de Moisés, que os primeiros anos de uma figueira não era lhe coletado os frutos. Acompanhe comigo. Então vamos entender que esses 3 anos que o dono daquela vinheira e o dono daquela figueira foi procurar fruto, era o seu 4º ano de vida. Que isso, Wilde? Vamos fazer o cálculo. Os primeiros frutos de uma figueira não eram coletados. Só eram coletados o 4º ano daquela figueira. E os primeiros frutos que ali davam eram ofertados ao Senhor. Então entenda comigo, esse dono e o viticultor vai procurar um fruto para ofertar ao Senhor e não encontra. Ele vai procurar fruto para alimentar, não encontra. Então o 4º ano daquela figueira, o fruto que daria ali era para ofertar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse viticultor e esse dono procura por 3 anos, 4, 5, 6 e 7. Por 7 anos aquela figueira não dá frutos. E há uma pergunta que eu tenho que nos fazer nesse lugar: há quantos anos você não tem dado fruto? Depois dá uma lida lá, Levíticos 19, vai falar sobre isso. Há quantos anos eu e você não geramos? Porque nos foi inserido um evangeliquez, uma igreja imediatista, uma geração de micro-ondas, que é a geração fast food, que não dá nada, só quer, que não paga uma etapa. Quem me entende aí? Tem que pagar uma etapa, tem que gerar um fruto, tem que alimentar alguém. Terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Queremos porque queremos, fazemos biquinho, batemos pé, mas não geramos frutos, não tocamos ninguém, não alimentamos ninguém. Entenda uma coisa: o dono da vinheira está voltando. O dono da vinheira está voltando. E a árvore que não der fruto é lançada no fogo. Você está comigo? Diga glória a Deus. Você está comigo? Diga aleluia. Wilde, você está bem? Estou bem, irmãos, muito tranquilo, em paz em Cristo. Mas esses dias essa palavra tem mexido comigo. Não é o que eu tenho, é o que eu sou nele. Não é da onde venho, é o que eu tenho gerado nele, aonde eu estou inserido. Deus já mexeu nas nossas raízes, Deus já adubou as nossas raízes. Então está na hora de darmos frutos. Não, você não me entendeu, João. Eles não me entenderam, João. Está na hora de gerar frutos, e frutos que permaneçam. Glória a Deus. O reino de Deus precisa ser estabelecido nessa terra. E aonde estão as figueiras que gerarão frutos para esse reino? Aonde estão as figueiras que vão gerar frutos para esse reino? Isso! Assume a sua responsabilidade, se identifica com a sua identidade. E eu te falo diante de Deus, Deus lhe mostrará o seu destino.
Está na hora de gerar. Está na hora de tocar alguém. Está na hora de alimentar alguém. Mas, Wilder, eu não sei falar. Moshe também não. Mas além de alimentar o povo, ele libertou. Quanto tempo você não para com aquele amigo e libera uma palavra sobre ele? Há quanto tempo você não para com aquela amiga e libera uma palavra sobre ela? Deus tem trazido verdade sobre nós esses dias, querido. Deus está abrindo o leque sobre a igreja. Deus tem desvendado os nossos olhos. Deus tem tirado os tampões dos nossos ouvidos. Deus tem quebrantado o nosso coração. E tudo aquilo que Deus tem trazido a nós nesses dias, o que eu tenho feito com isso tudo? Colocado numa caixinha e guardado? Ou alimentado as pessoas com aquilo que está sendo colocado dentro de nós? Muitos de nós estamos perdidos. Muitos de nós estamos enganados, porque queremos tantas coisas, mas não fazendo nada do que Ele mandou a gente fazer. Quem tem filho, diga glória a Deus. Não, quem tem filho, diga aleluia. Você já mandou seu filho fazer uma coisa e ele fez outra? Chato, né? Como diz a minha esposa, irritante. E por que você não faz o que ele te mandou? A desobediência fez um povo sair do Egito para cultuar em 40 dias, 40 anos. Que isso, Wilder? 40 dias virou 40 anos, mano. Por quê? Desobediência. Porque Deus já te mandou fazer e você ainda não se coçou para fazer. Ser a igreja não é apresentar quem eu sou, é quem Ele é. Quantos já tem flores essa noite para gerar frutos? Levanta a mão direita, diga eu. Não, diga eu. Diga eu. Na verdade, o viticultor se interessa por aquela figueira e vai cuidar dela com todo carinho. E a pergunta que não quer calar para nós neste culto, nesta noite: Deus tem esquecido de você? Você não foi alimentado hoje? Você não teve uma noite de sono na sua caminha? Deus não tem se esquecido de nós. Nós que nos esquecemos desse carinho e cuidado dele conosco. Está inserido no que eu falei alguns domingos atrás. É entender quem eu sou nele. Quem é você, cara? Mais um. Jesus está voltando. E nós ouvimos pela manhã algo que mexe com meus brios, mexe comigo. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Isso é muito sério. Nós precisamos começar a entender que Deus nos chamou por um propósito. Virão dias que as pessoas necessitarão dos frutos que serão gerados em você. Ou você se esconde, ou você aparece. Eu vou falar de novo para que você entenda. Virão dias que as pessoas necessitarão, elas já estão necessitadas, mas virão dias, e esses dias estão próximos, que elas precisarão desse fruto. Nós precisamos alimentá-las. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? O que estamos fazendo? Será que estamos dando fruto?
Foi uma pergunta que ele fez na terça-feira. Será que o que eu estou fazendo está gerando fruto? Será que eu estou preocupado demais com a minha casa, com o meu carro, o meu trabalho? Será que tudo isso tem gerado frutos para Deus? Isso tudo passa, irmãos. Isso tudo fica. Mas os frutos que geramos para Ele e por Ele permanecem. Terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. O que nós temos não é nem uma gotinha daquilo que já foi liberado. Eu não possuo porque eu não avanço. Eu não acesso porque não me comprometo. Eu não tomo posse porque tenho medo. E aprenda isso essa noite. O medo paralisa as conquistas. Não, Wilder, eu quero ser mais um crente. Eu vou vir para cá, a gente vai celebrar, cultuar, cantar, tocar, dançar. E aí, eu não gero ninguém. Eu não toco ninguém. Deus não tem promessa para aquele que não tem aliança com Ele. A gente vive pela graça e misericórdia. Sabe qual é o grande problema da igreja? Nós vivemos no crédito. Nos foi inseridos a vivência do crédito que, meu Deus, irmãos, é preciso ter aliança com Deus para ter promessas. Se Ele nos inseriu nessa terra para gerar, para tocar, para nos mover, para mover os ambientes, para tocar as pessoas, eu preciso entender isto. Eu preciso me aliançar com aquilo que Ele tem falado a nós e a favor de nós e a nosso respeito. As promessas é para quem tem aliança. Você tem aliança com Deus? Não, eu tenho. Eu sou crente. Quem tem aliança gera. Quem toca a terra e dela tira seus nutrientes, gera. O grande interessante na criação, lá em Gênesis, Deus agora cria o peixe para o mar, a ave para o céu e as árvores para a terra. Se você coloca uma ave dentro d'água, dependendo dela, ela morre. Se você tira agora o peixe da água, ele morre. E se você arranca uma árvore da terra, ela morre. O grande problema que nós não estamos gerando é porque nos arrancamos nós mesmos da terra. Não tem como gerar se eu não estou inserido nele. Que isso, Wilde? É por isso que vamos viver uma vida comum. É por isso que vamos passar nessa terra sem ser lembrados. Pense um pouquinho. Lembra aí das suas últimas amizades, suas últimas conversas. Você consegue lembrar dessa pessoa? Ela fez alguma diferença? Eu tenho uma pessoa que marcou meu ministério, chamada Apóstola Lúcia Daltro. Uma vez no meu portão, aquela mulher fez eu ser inserido na terra para gerar frutos. Ela, olhando nos meus olhos, disse uma frase: até quando a criatura vai contender com o Criador? E essa pergunta que faço nesta noite: até quando você vai contender com a sua real realidade? Até quando você vai querer ser apenas figueira e não apenas aquela que não dá frutos? Mas sim, precisamos entender que eu preciso dar frutos. Até quando você vai contender com a sua real realidade?
Até quando a criatura vai contender com o seu Criador? Até quando? Irmãos, esse é o momento. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só reconhecemos os frutos que são gerados nele. Frutos que damos, outros se alimentam e de lá também geram outros frutos. A pergunta que não quer calar: nas quantidades de dedos que temos, quantas pessoas nós alimentamos esse ano? Não estou falando de palavra. Só se procurar aquela pessoa e falar assim: nada, ele liberou uma palavra que alimentou a minha alma. Eu tenho algo no meu coração, é uma frase que eu falo na minha casa. Toda pessoa que vai na minha casa para receber uma palavra sempre tem pão, sempre tem palavra. Não sai da minha casa sem receber uma palavra, alimentar as pessoas. Quantos ambientes eu e você estamos sendo inseridos e as pessoas estão morrendo? Quantas pessoas nós estamos perdendo? A responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Precisamos identificar isso em nós, precisamos entender que é tempo de gerar um fruto, alimentar alguém, tocar alguém, mover a vida de alguém. Eu sei que temos nossas dificuldades, nossos cotidianos são totalmente diferentes, mas eu te digo algo diante de Deus essa noite. Se você tiver aliança com Deus, entendendo a sua identidade de gerar e alimentar alguém, Deus realiza a promessa na tua vida. A gente vive muito pouco, porque a gente dá muito pouco. Diretamente proporcional. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto menos eu dou, menos eu tenho. Comece a identificar na sua vida o porquê você tem tido nada. Porque nada estamos dando. E aquele que não dá nada, o final é fogo. Não é ser cortado, é arrancado. Está na hora de entender isso. É uma palavra para mexer conosco. É uma palavra para sair aqui esta noite dizendo: meu Deus do céu, o que eu posso fazer para gerar? O que eu posso fazer para tocar pessoas? Você está comigo? Diga glória a Deus. O dia que eu entender o que Deus quer, Ele concede o que eu quero. Falei que foi nos inserido uma geração imediatista, né? Fast food. Você não passa um tempo de oração, não tem um tempo de palavra e pede. Tá pior do que a geração da Noninho. Me dá, me dá, me dá. É, exatamente. Mas você não tem dado nada. Nós não temos dado nada. E a sua vida é sua ou é dele? O seu tempo é seu ou é dele? O fruto é seu ou é dele? O lugar onde estamos inseridos é seu ou é dele? Muitos de nós, as portas estão fechando, as pessoas estão deixando de nos procurar. Existem ambientes que Deus tinha colocado para que nós nos inseríssemos lá, não estamos conseguindo acessar mais, porque você deveria ter gerado naquele lugar e não gerou. Você deveria ter tocado pessoas e não tocou. Igreja, precisamos aproveitar as oportunidades. As portas vão se fechar. É doloroso dizer isto. Depois não reclame, depois não questione. O viticultor está cuidando da nossa raiz, ele já adubou, ele já cuidou. Está na hora de se responsabilizar com os frutos. É só isso que ele pede. Ele já cuidou de você, ele já te trouxe aqui, ele já te limpou, ele já te salvou. Está na hora de salvar alguém. Está na hora de tocar em alguém. Está na hora de alimentar alguém. Este é o meu e o seu chamado como igreja de Cristo. Você está comigo? Diga glória a Deus.
Quem reconhece o que Jesus fez, sempre entrega tudo. Quando o viticultor chega para cuidar daquela figueira, ele vai trabalhar naquela figueira por 1 ano. Se eu te perguntar o que Deus já fez para você, meu Deus, e por que não entregamos tudo? Chega de viver por misericórdia, igreja. Chega de viver por misericórdia, vamos viver por graça. O que o viticultor teve por aquela figueira foi misericórdia. Está na hora de viver por graça. Está na hora de Deus dar testemunho de você, igual fez com Jó. Está na hora de você entrar na galeria dos heróis da fé. Está na hora de você e eu, a igreja de Cristo, reescrever Atos 29. Está na hora de escrever uma história. Está na hora de sentar na sua casa, quando as pessoas te ligarem e dizer: cara, muito obrigado, porque eu estava totalmente perdido, totalmente desistido, e aquela palavra que você liberou me trouxe vida. Está na hora de dar vida. E pega isso aqui: quanto mais vida eu dou, mais vida eu tenho. Quanto mais fruto eu dou, mais fruto eu tenho. Quanto mais tempo eu dou, mais tempo eu tenho. Então quanto mais eu me dou para Ele, mais dele eu tenho. Chega de viver por misericórdia. Vamos avançar o nível da graça, para que o dono da vinheira não olhe para nós e não temos fruto para apresentar. Isso é sério demais. Você está comigo? Diga glória a Deus. Você está comigo? Diga aleluia. E muitos de nós, fechando aqui, não geramos, porque a nossa mente está doente. Mentes doentes não determinam destinos. Árvores doentes não geram frutos. Nós precisamos identificar isso em nós hoje. Mentes doentes não determinam destinos. Gênesis 28 vai falar de um homem chamado Jacó. Usurpou a primogenitura do seu irmão. Foge, passa um turbilhão de coisas. Mas nesse mesmo capítulo, ele vai deitar a sua cabeça numa pedra. E naquele mesmo lugar ele vai ter um sonho. E vai ter uma revelação. Precisamos tratar a nossa mente, cara. Se for preciso voltar atrás, vamos lá. Mas sabe o que tem adoecido as nossas mentes? A falta de perdão. Precisamos nos perdoar a nós mesmos. Você não é mais um. Você não é um erro. Você não é um acaso. Não. Comece a trabalhar a sua mente nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer: buscai as coisas do alto, do céu, do Pai. Está na hora de abrir a tua mente, inserir a força se for preciso, para que ela se torne sã, e dela o seu corpo se torne também, e do seu corpo comece a gerar frutos que alimentem outros, que toquem outros. Mentes doentes, árvores doentes, frutos doentes. O intuito do viticultor agora é escavar a raiz daquela árvore, porque a melhor forma de perceber que uma árvore está doente
é olhar as suas raízes. Quantos nessa noite viticultor precisa escavar a sua raiz hoje? Quantos precisam da atenção desse viticultor, dizendo: eu vou escavar as suas raízes e vou adubar, eu vou colocar uma terra com nutrientes para sarar, porque aquela figueira já tinha idade o suficiente para gerar, mas ela não estava gerando nem flores e nem figo. Então havia alguma coisa que lhe impedia de gerar os frutos, e o que impedia não estava no seu caule, não estava nos seus galhos, não estava na sua frondosa árvore, estava na raiz. Muitos de nós não estamos gerando nada para ninguém e nenhuma coisa, porque a nossa raiz precisa ser escavada esses dias. O que Deus precisa escavar nessa noite? O que Ele precisa jogar na raiz essa noite? Muitos de nós, pela questão da nossa vida, tudo aquilo que passamos nos contaminou. Tantas coisas que vivemos nos contaminou. Dor, choro, amargura, rancor, falta de perdão nos contaminou. Então eu sou uma figueira plantada em meio à videira e não consigo gerar frutos porque a minha raiz está doente. Eu estou doente. Eu preciso ser tratado com carinho e com cuidado pelo viticultor. Essa é a noite. Se permita ser tratada pelo viticultor. Deixa ele escavar as tuas raízes. Solidão. Deixe o viticultor escavar a sua raiz hoje. Ele não está perdendo tempo, ele está ganhando você. Deixa ele jogar o antídoto na sua raiz, para que você comece a gerar frutos e frutos que permaneçam. Deixa ele tratar a sua história, deixa ele tratar o teu passado. Deixa o viticultor cuidar da raiz. Deixe ele arrancar da sua raiz toda amargura. Gente, as doenças desses tempos presentes são doenças psíquicas e doenças emocionais. Quantas pessoas obtêm câncer? São células mortas. São doenças que começam por pontos de ignição de amargura. Quantas pessoas estamos perdendo que elas se jogam, se matam, se suicidam e não permitem que o viticultor cuide da sua raiz. Deixa ele tratar lá a sua raiz, deixa ele cuidar de você. Quantos foram largados, abandonados e por isso não conseguem cuidar de ninguém? Quantos não foram amados e por isso não conseguem amar ninguém? Quantos foram traídos e por isso não conseguem amar ninguém? Quantos foram desfeitos, largados, deixados e por isso não conseguem se achegar a ninguém? Está na hora de tratar a sua raiz. Curve sua fronte comigo. Sim. O interessante, enquanto você com sua cabeça curvada, Deus só dá identidade, destino para aqueles que reconhecem quem é.
Se você está nesse ambiente aqui, a sua raiz está doente, e se você consegue identificar qual é a doença que não permite que você gere nesses dias, fale com o Senhor. Jacó teve a sua vida mudada, não só apenas por lutar com um anjo, mas por identificar que ele era mentiroso, enganador. E Deus não só apenas o abençoa, mas muda o seu nome. Está na hora de Deus mudar o seu nome de perdedor, de perdedora, de zero à esquerda, de qualquer um, Zé Ninguém. Mas você precisa identificar o que está adoecendo a sua raiz hoje. Você precisa identificar, diz para ele: Deus, a minha raiz tem essa doença, eu não consigo me doar, eu não consigo me desprender, eu não consigo cuidar, eu não consigo gerar, porque lá na minha raiz existe este tipo de doença que me impede de gerar frutos para alimentar os outros. Existe uma unção neste ambiente esta noite. Oh Pai, feche teus olhos. Oh, feche teus olhos, olha o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, eu escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, no Santo dos Santos. Só Teus olhos me veem.